O Brasil hoje, a gente pode dizer que é o país, como diz aqui o nosso doutor Lanterna, quase que é o país das cocotas, na verdade. Bem cotado. Né, o país é bem cotado, mas falando sério, essa história de cota para isso, cota para aquilo outro, cota para não sei o que, é uma coisa que, às vezes, tem que ter paciência, né? Por que que o negro, o índio... Por que que o menor, a mulher, por que que o deficiente... Vamos discutir, porque às vezes a gente precisa discutir para entender alguma situação, né? E vamos então trazer esse tema, cotas para negros em universidade, cotas para número de mulheres dentro dos partidos políticos, indígenas nas universidades. Quer dizer, como que o senhor visualiza isso, doutor Antelo? Eu visualizo que isso não leva a absolutamente nada. Mas o senhor é branco. Por uma razão muito simples. Por que uma razão muito simples? Porque esse teor de cota, ele não é aplicável da forma certa de ser. Perfeito. Eu acho que isso não é a forma certa de ser. Temos que fazer uma alteração nesse problema de cotas para isso e para aquilo, no sentido de aproveitamento mais integral de todas estas pessoas que fazem parte dessas cotas ou que teriam o direito a entrar nessas cotas. Eu acho que isso não está bem estruturado. Tá, mas então o senhor diz que devemos observar a forma com a qual essas cotas são aplicadas. Mas é a favor, então. Mas então sou é a favor das mas cotas. Acho que está mal estruturado esta filosofia das cotas. O que me assusta nessa questão das cotas é observar as pessoas falarem sobre reserva de vagas para negros, para indígenas e etc. em faculdades, tá? Eu não vou nem trazer exemplos que é muito comum serem usados. O Joaquim Barbosa foi lá e nunca precisou de cotas. São exceções, etc. É claro que a gente observa que houve na história do Brasil uma dificuldade maior para as pessoas negras, para os indígenas, para os pobres. Pobres né? em geral. Exatamente. Agora, paralelamente às cotas, o que me assusta, o que eu comecei falando, é não existir um programa que faça essa igualdade o contrabalanço. ocorrer. O contrabalanço. Ou seja, virou mais uma vez bandeira política. Não é? Ou seja, vamos criar as cotas, mas paralelamente. Até quando os pobres vão existir, os negros vão ser discriminados, até quando os negros não vão ter a mesma assistência que os brancos, até quando as favelas serão tomadas na sua grande maioria por negros, por pobres. Aliás, é uma coisa preocupante. Eu acho que Márcio, a gente sempre quando tem alguma coisa nova para ser jogada na mesa, que vira lei, que começa a ser usado, a gente tem que parar e fazer um contrapeso do que deu certo ou não deu. Aonde deu certo? Por que deu certo? Se deu certo, vamos prosseguir por aqui. A gente, às vezes, tem iniciativas que dão certo. Sim. A gente tem como prosseguir. Mas a iniciativa de cota já nasceu errada, na minha opinião, porque ela é discriminatória. Exatamente. Entendeu? Eu conheci muita gente que não era negra, não estava no contexto das cotas, mas que era pobre. E que não podia fazer faculdade porque um determinado número de vagas estava reservado para aquelas pessoas daqueles 20% da cota. É justo isso? Para aquele que está no contexto, pode até ser justo. Não vou dizer que não é. E alguns até discordam. Alguns discordam, porque se sentem discriminados. Discordam. Eles estão discriminados. Então eu entendo que essa questão de cotas é sempre, como o Márcio falou, um veio político. É sempre alguém que está querendo ganhar alguma coisa lá na frente com isso aí. Essa bandeira vai ser empunhada por alguém. E é isso que a gente não quer. A gente gostaria de que a Constituição fosse aplicada, voltamos à questão da Constituição, fosse aplicada na sua integralidade. Todos são iguais perante a lei. Se é assim, para que cota? Tá bem, eu não vou negar, vamos voltar à realidade que aqui realmente existe uma certa discriminação com pobres mesmo. Né? Sim. E nesses pobres estão envolvidos brancos, negros, índios, pessoas de comunidade, etc. Tudo bem, existe essa discriminação, mas o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Que tipo de proteção, que eu até acho que pode existir
uma proteção contra essas pessoas. Qual seria essa proteção a ser adotada? Vamos sentar e discutir. Tudo tem que ser discutido. Você não pode impor uma opinião, né? Trazer para uma mesa uma coisa que seja imposta por uma minoria. Você tem que discutir tudo aquilo. Vamos ver os prós e contras. A democracia é isso. Desde quando começou o sistema de cotas, doutor Zé Mário, eu queria saber quanto que o governo já liberou de leite, de alimentação decente e de bolsas, de tudo para aqueles que hoje são beneficiados sob o argumento de que estão sendo beneficiados hoje porque nunca tiveram isso no passado. Entende? Então, ou seja, continua sem dar isso no presente, mas vamos fazer as coisas, é completamente ridículo. Não adianta fazer conta, não adianta porque ele chega lá na universidade, eu trabalho na universidade, ele passa, primeira coisa, a cota é discriminatória, a cota se era contra a discriminação, ao contrário, ela discrimina, que quando chega o aluno que entrou por cota, o pessoal diz, aquele lá entrou por cota. É isso aí. E ele discriminado pior ainda, é discriminado na universidade pública, é discriminado tacitamente sala de aula. Segunda coisa, ele entra, ok, sentou lá, passou pela cota, não passou na média mais baixa possível. Os outros 50% passou na média mais alta. Ele não acompanha a turma. Não acompanha. Ainda tem esse lado. Ele tem que acompanhar a turma. Ele tem que acompanhar o nível, porque ele não recebe base. Nosso problema não está na universidade. Nosso problema, se o governo pegar todo o dinheiro que é usado na universidade e investir no primeiro e segundo grau, e quem for fazer a universidade, pague. Quem não pode pagar, tem o ProUni. Hoje, quem precisa da universidade gratuita está no ProUni. Não está na pública. Verdade. Na pública está quem estudou nas melhores escolas, por isso conseguiu passar e entrou. Porque quem entrou por cota, ele faz um ano e meio e desiste, porque ele não aguenta. Exatamente. Ele tem que trabalhar. A universidade pública é integral. Aulas de manhã e de tarde. Ele não dá, ele tem que trabalhar. Ele tem que sustentar a família, na maioria das vezes. Ele tem que comprar livros, que não tem dinheiro. Ele tem que investir no curso, que não tem. Ou seja, ele entra, começa, para. Ou então fica patinando o tempo todo e basta mostrar que o Enem daí, a chamada de vagas que sobraram no Enem, mais de 100 mil vagas. Mais de 100 mil vagas. Chama atenção porque isso. Porque não consegue o nível completar o nível, exatamente. Investe o primeiro e segundo grau. Investe lá. Não discriminar é investir na escola pública, primeiro e segundo grau, uma escola de excelência. Base, e nem todo mundo faz universidade. Nos Estados Unidos já descobri isso há muito tempo. Nem todo mundo. Entraram pela área técnica. É claro, entra pela área técnica. Hoje nós estamos importando técnicos. Os africanos estão vindo ocupando espaço técnico, nós não temos, gente. Já existe hoje a cultura do cara que não tem o canudo, não está habilitado, não está capacitado para poder ingressar. O que é uma acabando um pouco besteira. Isso, porque hoje em dia os técnicos estão proliferando muito. E ganha bem. E ganham bem, até mais do que quem tem uma universidade, muitas vezes, que está procurando emprego, está batendo cabeça por aí. Mas eu acho que isso está mudando. Ainda vive aquela coisa do pai e da mãe. Eu queria ter meu filho com nível universitário. Meu filho, você podia ser o médico. O cara não tem a menor vocação para aquela carreira e acaba sendo induzido pela família a fazê-la. Outra coisa, houve uma pesquisa publicada há pouco tempo atrás, justamente para saber quantos dessas pessoas que entram por cota se formam. É assustador o índice de desistência, justamente por esses pontos que você colocou. Elas não têm capacidade para acompanhar o grupo. E elas por si só ficam derrotadas. Ficam vulneráveis. Frustradas. É verdade, é mesmo. Porque elas não alcançam, elas têm vontade, mas elas não alcançam. Então, o Márcio já me conhece há muito tempo, eu sempre falo uma coisa que é a voz do Cristóvão Buarque. Vamos deixar de brincar de política e fazer uma política séria. Acaba todas as escolas particulares e vamos fazer com que todos os políticos obriguem os filhos a estarem numa escola pública. Sim, acabamos com o problema da educação desse país. Aliás, isso não deveria ser estendido só à escola pública para os filhos dos políticos. Olha, eu não conheço um diretor de multinacional ou de uma empresa consagrada que não use em casa os produtos produzidos por aquela empresa. Exatamente. Só no Brasil, aliás, não sei se só no Brasil, porque também a gente tem essa maneira de dizer só no Brasil, mas no Brasil eu posso falar, né, porque é onde a gente conhece melhor. Eu não conheço, ou se existir, por favor, coloquem aqui, por favor, senhores políticos que estejam assistindo, assessores de políticos, se o filho do seu político, eu faço um desafio aqui, por favor, coloque, olha,
o meu senador, eu sou assessor do senador fulano de tal, e o filho dele estuda na escola municipal, na escola estadual, na escola federal tal. Então, por favor, façam isso, porque aqui os administradores não colocam a família para experimentar aquilo que eles administram. Isso eu não estou falando só de escola, não. Cadê o sistema público de saúde? Entendeu? Cadê qual hoje político que não tem para ele e sua família um belo plano de saúde? Senado, por favor, se não tiver, coloque aqui, porque mas o Márcio, mas prove, né? Mas mas acontece que até o plano de saúde está ficando ruim. Não, sim, porque olha só, existe o dominante e o dominado em tudo nesse mundo, desde que mundo é mundo. Então os médicos estão maltratando os outros médicos. E os médicos que são credenciados não querem mais trabalhar para aquele médico que explora o trabalho dele. Agora, eu pergunto... Então, é uma mesa que gira. Sim. Então, o serviço público está um fracasso. Não é porque nós temos piores médicos, não são os melhores, mas eles não têm material. Essa é que é a verdade. Não tem material, eles não têm mais paciência de ficar implorando aquela roubalheira, para acabar aquela roubalheira, porque chega o material muitas das vezes, mas ele é distribuído a quem que você não sabe? Doutora Kátia, me diz só uma coisa para a gente encerrar a questão das cotas. Dentro dos partidos políticos, que existe, a gente pode falar sobre outras cotas também, mas dentro dos partidos políticos existem cotas para mulheres. Né? Essa obrigatoriedade, essa força não tem que entrar. Isso é positivo ou negativo? Sinceramente, eu acho negativo. Eu não concordo com as cotas, porque eu acho uma imoralidade segregar. A mesma coisa o metrô de mulheres, vagão de mulheres. É melhor segregar do que educar. É verdade. Então, mas o violador vai lá também. Ele vai lá, entra, sarra, faz a mesma coisa em qualquer vagão, porque ele não conhece a lei. A lei não pune adequadamente e não educa, que é o pior. Então, a gente vive, infelizmente, essa grande palhaçada política, porque faz cotinha daqui, aquele grupo de negros se acha o tal, chega na faculdade, fica frustrado porque não consegue chegar, porque o ensino básico dele foi péssimo. Os índios, mas que índio é esse? É de origem indígena. O índio se aculturou de branco, não é mais índio, caramba. Vamos deixar de ter falsidade. Lógico. Que anda de moto, de carro. para deixar você tirar uma foto com a sua família, ao lado deles, numa tribo. Exatamente. É um índio que está na culturado de branco. É um índio que quando chove não toca mais tambor para abre o guarda-chuva. Não, ele bota o playback lá para tocar. Brincadeira. Então vamos deixar de ser, né, de bancar o bando de imbecil. A gente está acordado para o mundo, pelo amor de Deus, hora de mudar tudo isso. Esse é o óbvio, o debate pela internet, e você continua debatendo com a gente, deixando a sua opinião aqui nos comentários. Você é a favor, contra aquilo que foi aqui falado, tem algo a acrescentar, discorda, participa com a gente, deixa aí o seu comentário.